Corrupção no Brasil, o nosso tema de hoje. Nós falamos aí, você pode dar a sua opinião, inclusive. Nós estamos aqui perguntando desde a última segunda-feira. No Brasil já teve mensalão, petrolão, lava-jato, roubalheira no INSS, no Banco Master e várias outras fraudes e corrupções. Você acha que a corrupção algum dia vai diminuir ou acabar no Brasil? Sim ou não? Doutor Tiago, hoje nós vamos falar sobre a corrupção no Brasil e sobre alguns desses escândalos que eu citei aqui. Doutor, quando falamos em corrupção no Brasil, muitas pessoas pensam apenas em política. Esses casos recentes mostram algo diferente? Sem dúvida, Rony. A corrupção não está só apenas na política, ela está nos contratos públicos. Ela aparece em diversos setores da sociedade. É o que o brasileiro chama de jeitinho brasileiro. Sempre quer furar uma fila, esses atos podem ser considerados corrupção também. São atos que, em detrimento da maioria, você quer ganhar uma vantagem pessoal sobre aqueles atos, sobre aquela situação, né? Vamos começar aqui então pelo caso do INSS. O que está sendo investigado exatamente? Então, Rony, no caso do INSS, investiga um esquema de desconto de associativos indevidos, feitos diretamente nos benefícios dos aposentados pensionistas. Muitas pessoas descobriram que estavam pagando mensalidades para a associação sem terem autorizado. Essa investigação indica que milhões, até bilhões, foram afetados e isso levou a algumas empresas ligadas a políticos do PT e até gente próxima ao presidente. E por que esse escândalo causou tanta indignação na população? Primeiro é o volume, Rony. E segundo, que as instituições funcionaram. Foram avisados e o INSS ignorou esses avisos da AGU, do controle interno, que aqueles benefícios estavam sendo descontados indevidamente. E perdurou por mais 4, 5 anos posterior a essas denúncias da própria AGU e do controle interno federal. Então é isso que causa indignação. O rombo aumentou muito mais, mesmo depois que instituições de controle detectaram que poderia ser fraude. Estamos aqui com o Dr. Tiago Duarte nesta sexta-feira falando aí sobre corrupção no Brasil. E no caso do Banco Master, o que realmente aconteceu? Então, Rony, o Banco Master era uma instituição que oferecia lucros exorbitantes, investigado pelo Banco Central, e dessas questões, desses lucros exorbitantes, começou a fraudar sua contabilidade, colocando faltando liquidez para compensar todos esses valores. Há um seguro no Brasil que todo banco paga, e esse seguro é pago pelo montante de a população de forma geral que vai pagar esse valor, né? Então houve um rombo ali de bilhões também nesse sentido. Outra questão aqui, doutor, que foi muito também comentada, é a possível relação entre os integrantes do judiciário e pessoas ligadas ao Banco Master. O que se sabe sobre isso? Então, Rony, as reportagens que passam aí, as instituições, há um contrato com a esposa de um ministro do STF, e esse contrato chegaria em 3 anos de serviço, 129 milhões. Um contrato sem nenhum tipo sem um objeto específico, sem explicar qual seria a atuação desse escritório de advocacia. E também há uma relação com outro ministro do STF, onde esse ministro teve imóvel comprado, um empreendimento, um hotel de luxo em Santa Catarina, comprado pelo Banco Master por um valor, por uma agência, uma aplicação, um fundo gerido pelo Banco Master, e também num valor acima do mercado. E esses 2 ministros, há indícios, de acordo com a investigação da Polícia Federal, que trocaram mensagens com o banqueiro e também tentou usar de influência nas instituições como o Banco Central, que estava investigando, e realmente agiu e protegeu para o rombo dos brasileiros não serem maiores. Doutor Tiago, existe alguma ligação entre o escândalo do Banco Master e o caso do INSS? Rony, novamente a gente está falando sobre investigação, né? A gente não chegou ao final. Diretamente não existe, mas pessoas envolvidas nos 2 escândalos se cruzam também. Então há pessoas que fizeram advocacia administrativa, que fizeram tráfico de influência nos 2 casos, tanto no INSS quanto no Banco Master. São os mesmos atores, né?
E como o Estado atua nesses casos, doutor? Graças a Deus, Rony, independente do presidente que está lá, as instituições funcionaram. O Banco Central, que é um órgão independente, pôde agir mesmo com toda a influência que tentou, até o governo federal, o Supremo, o STF, tentou impedir a investigação, não conseguiu, e o banco utilizou de suas ferramentas e suspendeu as atividades do Banco Master. Mesma coisa aconteceu no caso do INSS, foi até demitido o presidente, o ministro indicado pelo Lula, e o presidente do INSS, também indicado pelo Lula, da pasta de Seguridade Social, foram demitidos por conta da não investigação, mesmo com os órgãos de controles mandando investigar. Por algum motivo, esses políticos preferiram não investigar e também foram demitidos. Então, foi as instituições brasileiras que funcionaram contra o Judiciário e contra o governo federal. Nós já divulgamos aqui na Rádio Global TV Net Brasil, o INSS já ressarciu grande parte dos aposentados. Mas quem foi prejudicado, especialmente nesse caso, o que pode fazer, doutor? Rony, o ressarcimento foi mínimo, foi a devolução apenas do valor descontado. Deve-se às pessoas que foram enganadas por essa bandidagem que se instalou no INSS no governo atual. Deve-se a eles o dano moral e também a recomposição de juros e correção monetária, que não foi entregue. Então, eu entendo que essas pessoas continuam sendo lesadas por apenas restituição do valor que foi descontado. Fora o dano moral, que também não se fala nesse ressarcimento, né? Então, esse ressarcimento é pífio e vergonhoso para o governo federal, que permitiu isso. Qual a principal lição que nós temos aí nesses casos? O que deixa para a sociedade, hein, doutor? Então, Rony, a principal lição é que nossas instituições funcionam. O Banco Central está de parabéns com a sua atuação, e a Controladoria da União também agiu de maneira rápida, e o Tribunal de Contas da União também agiu de maneira rápida, demonstrando todo o roubo que poderia ser. Então, essas instituições salvaram o Brasil de um rombo maior ainda. Na opinião do senhor, doutor Tiago Duarte, como advogado, o senhor acha que a corrupção algum dia vai diminuir ou acabar no Brasil? Eu entendo que as instituições agora, com o advento da Constituição em 88, os funcionários públicos, a maioria agora passam por concurso público. Então, tende a diminuir isso com o tempo, porque não foram indicados, não foram escolhidos pelos governantes. Mas a gente tem que sempre ver em quem a gente está votando. Quando a gente vota em pessoas que têm histórico de corrupção, a gente quer corrupção no nosso governo. Porque se ele tem histórico e a gente continua votando nessa pessoa que tem histórico de corrupção, ela vai continuar. Porque não tem jeito de você fazer um omelete com ovos. O omelete sempre vai sair com o mesmo sabor se você está utilizando os mesmos ingredientes. Então, o povo, na hora de votar, tem que verificar se quer corrupção no governo ou não.